Imagine um projeto tão secreto e tão perigoso que sua simples execução poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, enquanto o mundo dorme em um canto estratégico de Jerusalém. Peças de ouro maciço estão sendo polidas e rituais milenares estão sendo ensaiados para um evento que muitos acreditam ser o sinal definitivo do fim dos tempos. Não estamos falando de uma teoria da conspiração, mas de um plano real, documentado e em andamento. O Terceiro Templo de Jerusalém não é apenas uma construção de pedra, é o epicentro de uma batalha espiritual que envolve o Talmud, profecias bíblicas e as maiores potências do planeta. Mas existe um segredo que os grandes telejornais não mostram. O templo não pode ser erguido sem um elemento específico, algo que desapareceu da história há 2000 anos, segundo o Talmud, sem as cinzas da novilha vermelha. Todo o projeto é impossível. E o que eu vou te contar agora vai te deixar sem fôlego. As novilhas já estão em solo sagrado, sendo vigiadas por guardas armados 24 horas por dia. Para entender o que está em jogo, precisamos voltar ao passado. O primeiro templo, construído por Salomão, foi o ápice da glória de Israel. O segundo templo, ampliado por Herodes, o rei, foi o cenário onde o próprio Jesus caminhou. Ambos foram destruídos, deixando um vazio que, para o povo judeu, só será preenchido quando o terceiro santuário se erguer no topo do Monte Moriá. O Talmud dedica tratados inteiros para descrever cada detalhe dessa futura construção. Não se trata apenas de colocar tijolos. Cada vaso de ouro, cada fibra do linho das roupas sacerdotais e cada medida do altar deve seguir um código divino que foi preservado por séculos em segredo, e hoje, pela primeira vez em 2 milênios, esses objetos estão prontos. Institutos em Jerusalém já recriaram o candelabro sagrado de ouro puro, os incensários e as harpas que serão usadas pelos levitas. Eles não estão apenas esperando um milagre, eles estão forçando a mão do destino. O treinamento dos sacerdotes, os Kohanim, já começou, utilizando tecnologia de DNA para garantir que apenas os descendentes diretos da linhagem de Arão ocupem seus postos. Mas há um problema monumental no caminho. O local exato onde o templo deve ficar é ocupado hoje pelo Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa. O terceiro lugar mais sagrado do Islã. Tocar naquele solo é como acender um pavio em um barril de pólvora global. Como o terceiro templo poderia surgir ali sem causar uma catástrofe? A resposta pode estar em eventos que a ciência ainda não consegue explicar. Muitos estudiosos apontam que a reconstrução do templo é o marco zero para a vinda do Messias, mas para outros é o sinal da manifestação do que as Escrituras chamam de o homem do pecado. O lugar sagrado se tornaria o palco de um evento que mudaria a ordem mundial para sempre, dividindo a humanidade entre aqueles que seguem a tradição e aqueles que temem o que está por vir. As cinzas da novilha vermelha são necessárias para purificar os sacerdotes do contato com a morte. Sem essa purificação, ninguém pode entrar no lugar santíssimo. O fato de essas novilhas terem sido trazidas em voos secretos mostra que o relógio não está apenas correndo, ele está nos seus segundos finais. O ritual deve acontecer em breve, e o local já foi preparado no Monte das Oliveiras. No Talmud, a construção do templo está intrinsecamente ligada à redenção final. É dito que o próprio templo poderia descer do céu já pronto, ou que seria construído pelo Messias em uma velocidade sobrenatural. Essa dualidade entre o esforço humano e a intervenção divina é o que mantém os estudiosos
em alerta máximo. O que estamos vendo é a preparação física para um evento metafísico. Enquanto a superfície está em tensão, o subsolo de Jerusalém é um formigueiro de escavações. Túneis secretos estão sendo explorados, e alguns acreditam que a Arca da Aliança nunca saiu dali, estando escondida em uma câmara secreta projetada por Salomão justamente para o tempo da destruição. Se a arca for revelada, o mundo inteiro pararia para olhar. Outro detalhe fascinante é a porta dourada, que permanece selada. A tradição diz que ela só se abrirá quando o Rei da Glória entrar. Hoje, cercada por cemitérios e vigiada constantemente, ela é o símbolo físico de uma promessa que está prestes a ser cumprida. Cada rachadura nas muralhas antigas é lida pelos rabinos como um sinal de que o tempo das nações está chegando ao fim. Nas ruas de Jerusalém, o clima é de uma expectativa silenciosa. O povo estuda as leis do templo como se ele fosse abrir as portas amanhã. O currículo escolar de certas comunidades já inclui as leis dos sacrifícios, preparando as crianças para uma realidade que seus pais e avós apenas sonharam. A infraestrutura de transporte para o Monte do Templo já está sendo planejada para receber milhões de peregrinos. Não se engane, isso não é apenas uma questão religiosa local. O que acontece no Monte do Templo dita o preço do petróleo, as alianças militares e a estabilidade das bolsas de valores. O mundo está conectado a esse pedaço de terra por fios invisíveis de poder e fé. Quando a primeira pedra for colocada, não haverá volta. O Talmud descreve o período pré-templo como uma era de confusão, onde a verdade seria oculta e os jovens se levantariam contra os velhos. Olhe ao seu redor. A descrição bate perfeitamente com o caos informativo e social que vivemos hoje. São as chamadas dores de parto do Messias, um sofrimento necessário para o nascimento de uma nova era. Pense no templo como o cronômetro de Deus. Enquanto ele estiver em ruínas, o mundo vive em um estado de imperfeição. No momento em que a fumaça do incenso subir novamente, a ordem espiritual será restaurada. Mas essa restauração tem um preço que a humanidade talvez não esteja pronta para pagar. Muitos perguntam, por que agora? A resposta está na convergência de tecnologia, arqueologia e o retorno do povo à sua terra. Nunca, na história, todos os elementos estiveram presentes ao mesmo tempo. As novilhas, os utensílios, os sacerdotes treinados e a vontade política. O cenário está montado, os atores estão em seus postos. As cortinas estão prestes a se abrir. Se o vídeo do Talmud te mostrou as leis e o de Enoque te mostrou o reino espiritual, este vídeo do terceiro templo mostra o ponto de encontro entre o céu e a terra. É aqui que o destino da humanidade será decidido no canal A Última Sentinela. O tempo das sombras está acabando. O que antes era sussurrado em câmaras secretas, agora está sendo proclamado sobre os telhados. O terceiro templo não é apenas uma possibilidade. Para aqueles que conhecem os segredos, ele é uma inevitabilidade histórica e profética. Você está pronto para testemunhar a mudança mais profunda na história da humanidade? Ou vai continuar acreditando que tudo isso é apenas coincidência? Deixe sua marca aqui nos comentários. Se você é um dos que vigiam, escreva: a sentinela está atenta.